E aí galera do oitavo ano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Bora para a terceira aula do terceiro bimestre, a coordenação e a articulação de ideias. Que nome grande, né? Mas não é difícil não. Vamos seguindo aí. Vamos pensar primeiro o que seria articulação de ideias, tá? Que é uma articulação de ideias. Um texto do tipo que for, seja ele narrativo, dissertativo, descritivo ou lírico, do tipo que ele for, é um conjunto de ideias que se somam e fazem sentido dentro de um contexto maior. Então, o texto é construído quando a gente tem várias ideias que vão se somando uma com a outra para poder construir um sentido maior. Articular ideias é somar um conjunto de pensamentos que obedecem uma ordem para que haja um sentido. Então, nesse texto, você tem o quê? Um conjunto de pensamentos somados, obedecendo uma ordem sequencial, cronológica, enfim, está obedecendo uma ordem para que para que haja um sentido. E toda vez que a gente consiga dar sentido a esse ordenamento de ideia, essa articulação de ideia, a gente diz que o nosso texto está coerente. Então, texto mais ideias é igual a comunicação, né? Pensa o seguinte: vou escrever um texto narrativo falando uma sequência de um gol, né? Então, por exemplo, eu tenho que seguir todos os passos que um personagem que inventei aí, todos os passos, um atrás do outro, obedecendo uma ordem, não passando um na frente do outro, um passo na frente do outro, para que haja uma compreensão de como ocorreu essa cena. Né? Se eu altero qualquer sequência aí, o que vai ocorrer? Não vai ter a compreensão de quem está lendo do sentido daquela narração ali. Então não vai ter uma coerência. Tá? Então articular ideia é isso, é respeitar o ordenamento sequencial das ideias para construir um texto. Vamos seguindo aí. Vamos ver que tem mais coisas aí. Olha só. Exemplos de texto incoerente. Ó, o relatório está pronto. O relatório está pronto. Porém, estou finalizando até agora. Ué, se o relatório está pronto e está finalizando até agora, como assim? 2. Ele é vegetariano e gosta de um bife mal passado. Ué, vegetariano e gosta de um bife mal passado? Peru, panetone, frutas e nozes. Tudo aposta para o carnaval. No carnaval a gente come peru, panetone, frutas e nozes? Então, se a gente não respeitar uma ordem de sequência lógica, uma articulação lógica de ideias, causa a incoerência. Fica sem sentido com o texto. Ok? Fica igual a cara do Kiko, bugado. Vamos seguindo aí. E para evitar de a gente deixar um texto incoerente, né? Como a gente evita essa incoerência no texto? Tem um passozinhos aí para a gente seguir. Primeiro, manter a ordem cronológica, respeitando a ordem temporal do tempo mesmo em que as cenas ocorrem, se a gente está fazendo um texto narrativo, em que as ideias têm que aparecer, tá? Se a gente está, as opiniões têm que aparecer se a gente está fazendo um texto dissertativo. Então, obedecer uma ordem cronológica, seguir uma ordem descritiva, né? Estou narrando uma cena, a ordem que vai seguir cada cena precisa ter uma ordem para poder eu descrever cada cena, né? Se errar essa ordem, causa um problema muito, mas muito grave. 3. Uma informação nova deve se ligar a outra já enunciada. Né? Se eu vou dar uma informação nova, tem que ser uma informação baseada na outra que eu já falei. Né? Para que o quê? Para que consiga fazer uma construção de sentido.
evitar repetições excessivas, não se contradizer e não fugir da realidade. Então, respeitando esses 6 passos, aí a gente consegue deixar nosso texto coerente, articulado corretamente as ideias dele e que fazem um sentido para quem está lendo, tá? Aí vamos pensar. Se eu estou falando obedecer a sequência de ideias, né? Quem ajuda aí para a gente fazer essa costura dessas ideias que vai ter aí obedecendo uma ordem? Nada mais, nada menos, as conjunções. E a gente está trabalhando as conjunções coordenativas desde o bimestre passado. Então, as conjunções coordenativas ajudam a articular as ideias. Elas nos ajudam a dar uma sequência, uma costura no nosso texto. Pegar ideias que se somam soltas e amarrar, costurar, alinhar tudo para que se crie um texto. Vamos seguindo aí. Aqui eu só vou fazer uma repassada, tá? As conjunções já falei que vão se chamar operadores argumentativos. Aí nas conjunções coordenativas a gente tem operadores que somam argumentos, que é o e, também, ainda, não só, mas também, além de, além disso, aliás. Isso a gente já viu, tá? Então, um exemplozinho aí, além de ser muito inteligente, é ótimo aluno. Então, eu tenho 2 sequências aí, obedecendo um ordenamento. Inteligente e ótimo aluno está dentro aí de uma coerência, né? Eu não posso dizer que burro e ótimo aluno, né? Se eu estou querendo elogiar, se eu estou falando da questão da nota, né? Ou inteligente e péssimo aluno, se eu estou querendo falar em relação à nota, tá? Esse aqui é um exemplo que eu estou querendo falar em relação à avaliação de nota, tá? Não só precisa ler, mas também precisa compreender o texto. A gente só consegue compreender o texto depois que lê. Não tem como mudar a ordem. Compreender sem ler é impossível. Então a ordem primeiro é ler. Olha aquela ordem descritiva ou cronológica. Ler primeiro para depois compreender, tá? Se eu inverter, eu torno o meu texto incoerente. Isso é respeitar as ideias, tá? Primeira ideia, precisa ler. Segunda ideia, compreender o texto. Como que eu articulei essas ideias? Como que eu uni, costurei? Através das conjunções que somam ideia. Então, gente, entenda esse processo que é fácil, não é difícil não. O que a gente precisa entender o que? O sentido que cada conjunção traz. Então, a gente está trabalhando aqui com as conjunções coordenativas que trazem o sentido de soma de ideias, tá? Vamos seguindo aí. Nós sabemos também que na coordenação tem as conjunções ou operadores argumentativos que indicam a conclusão, que é portanto, logo, por consequente, pois consequentemente. Aqui eu vou concluir uma ideia anterior, né? Então, João tira notas baixas e trata mal os professores. Portanto, ele não é bom aluno. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Primeiro estou dizendo, seguindo uma ordem aqui, ó. Primeiro estou dizendo que ele tira notas baixas e trata mal os professores. Aí eu posso concluir que ele não é bom aluno, porque eu falei 2 coisas importantes antes em sequência para a gente tirar essa conclusão. Isso é só para vocês perceberem a articulação das ideias, seguindo um ordenamento. Continuando aí, a gente tem os operadores que indicam oposição, ideias contrárias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que, apesar de... Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. Poxa, se ele fez um bom trabalho, a nossa sequência seria positiva, ele seria aprovado. Mas houve uma oposição de ideia a ele, não foi aprovado, né? E para fechar aqui a nossa última possibilidade, operadores indicam uma causa, uma explicação. Por que, já que, pois, por causa de. Estou triste, pois não fui bem na prova. Olha a explicação de estar triste. Olha a causa de ela estar triste. Ok?
Então, galera, esses são os articuladores de ideia. A gente aprendeu como articular a ideia e como que as conjunções coordenadas ajudam a gente a articular essas ideias. E chegamos ao fim e a gente se vê em breve, pessoal. Faça todas as atividades, hein? Tchau, tchau.